Alô, ouvintes, alô, assistentes do Interurbano. Tem como defender o voto do Luiz Fux, afinal de contas, depois da condenação de todo o núcleo operacional, mesmo que o núcleo político tenha sido poupado dentro do bolsonarismo golpista? E esse verniz de garantivismo do punitivista de peruca, ele vai dar as notícias, vai dar as cartas de um futuro Bolsonaro condenado com o bolsonarismo ainda na prática funcional e militante dentro das redes sociais? Foi aquela entrevista de emprego em vez de um voto para seus pares, essa tentativa de garantir um futuro para si mesmo? Muito provavelmente. Existe um futuro político para o ex-presidente que engoliu a direita perfumada em troca de promessas de salvação pela democracia? Pois é, essas foram algumas perguntas que ficaram depois que nós tivemos a condenação. E eu sou Everton Maciel, você acompanha o Interurbano sempre sentando o dedo no like, perturbando a família nos grupos de WhatsApp, interagindo com a gente através das redes sociais. Luiz Fux ele acabou dando legitimidade para a condenação da primeira turma do STF. Mas muito mais do que um pedido de visto para o Mickey e muito mais do que uma tentativa de garantir o próprio futuro depois da aposentadoria que vem em 2028, talvez dando as cartas para futuros cotados à vaga, inclusive dentro do Supremo, especialmente e quase que exclusivamente se a direita conseguir um acordo geral para colocar Flávio Bolsonaro como vice de Tarcísio, mantendo o golpismo aceso com as ameaças de instituições. Fux ele passa a ser uma figura preponderante para o futuro político do Brasil. Se foi difícil de entender aquela alameda de hipocrisia do Fux, que trocou de voto, que abandonou o seu punitivismo histórico, que se abraçou a um garantivismo, fica bem mais fácil de compreender que o plano ele já foi aceito pelo menos por uma pessoa, que é o presidenciável principal, Tarcísio de Freitas. Tarcísio foi abençoado por Fux. Ficou difícil de entender o que Fux fez na hora, mas ficou muito mais fácil de entender depois que a gente viu toda a movimentação de Tarcísio de Freitas e todas as orelhas baixas da família Bolsonaro, que agora vão precisar se render e aceitar aquilo que Tarcísio já colocou dentro do seu coração, que é o papel de vice para Flávio Bolsonaro. Esse sim, alguém que vai tentar manter acesa toda essa chama, todos esses embrólios da extrema-direita aqui no Brasil. Não existirá extrema-direita eleitoral sem um acordo entre os golpistas ladrões e os ladrões golpistas. E Fux, nessa esteira, com sua virada epistemológica de 360 graus, ele se prepara para ser o mais jovem idoso da história do Brasil. Ele mesmo que orientou a dissertação de mestrado do filho e também a tese de doutorado desse mesmo filho, o orientador do filho acadêmico. Ele mesmo, Fux, que garantiu a vaga da filha como desembargadora no Rio de Janeiro. Agora ele busca uma aposentadoria, ele busca um futuro confortável para si mesmo, uma aposentadoria política em meio aos canalhas e também em meio a um Supremo que vai precisar ser renovado como que é o natural. Só que, óbvio, nem todos os votos dentro do Supremo são cartas marcadas para sempre. O próprio voto do Fux, ele virou no que virou. E a impopularidade dos juízes do STF, ela vem de baixo para cima, ela não entra dentro da Suprema Corte sem ter as portas abertas na base do bolsonarismo. O bolsonarismo envergonhado, ele também tem um conjunto de pudor, ele tem um conjunto de vergonhas. E mostrar a fragilidade disso é sempre mostrar essa inveja que o bolsonarismo tem daqueles canalhas que de fato deram certo, daqueles canalhas que de fato conseguiram maquinar o seu golpe. E isso tem muito dentro das pequenas cortes do Brasil. E é essa chama que mantém acesa o ódio aos ministros do Supremo. Fux, por exemplo, ajudou muito nisso. Fux sentou em cima durante quase 2 anos, em cima dos supersalários que quebravam estados, que colocavam juízes em posições de marajás, auxílio gravata, auxílio paletó. Isso tudo foi contestado pelo Conselho Nacional de Justiça e foi o Fux que sentou em cima com pedido de vistas a esses supersalários.
Então são coisas que foram acontecendo na história do Fux que não podem comparar o Fux ao inverno de 2013. No inverno de 2013, Fux usou isso como uma referência estapafúrdia, inglória. No inverno de 2013 talvez a gente não saiba o que aconteceu até hoje. Fux acha que sabe, mas a gente consegue ver o que aconteceu com Fux imediatamente depois do voto que ele emitiu. Então, toda essa impopularidade, ela está ao redor da figura de Fux também. Só que os bolsonaristas, eles não reconhecem isso de maneira imediata. E agora Bolsonaro, de fato, ele é uma figura especial, porque ele é um santo, ele vai ser transformado numa figura mitológica, e como ele não vai poder dar entrevistas a todo momento, como ele não vai poder se manifestar, como ele está preso por 27 anos, como ele não tem futuro político mais, nem depois que se tornar eventualmente elegível, muito provavelmente você vai ter o bolsonarismo encontrando outras vertentes e colocando na boca de Bolsonaro aquilo que é o vazio de sua cabeça até então. Então, um Bolsonaro esvaziado é um Bolsonaro que você pode preencher com absolutamente qualquer coisa. E não é do indicado do Temer, o careca Xandão, que o bolsonarismo médio tem medo. O bolsonarismo médio tem medo e passa a ter medo muito mais de figuras como Fux, que adquirem poder de conseguir pagar esse pedágio caríssimo que é cobrado pela extrema-direita. Então, uma extrema-direita sem bolsonarismo. E ficou mais fácil de participar desse acordo definitivo depois de Bolsonaro definitivamente inelegível. É isso. O santo é de barro, a cabeça do Bolsonaro é vazio e agora a boca dele também passa a ser vazio. Não faltarão canalhas, especialmente até 2026, para colocar nessa boca vazia do Bolsonaro palavras que bem entenderem e no momento em que eles bem desejarem. O primeiro deles vai ser Tarcísio, mas Fux já está na fila. Xingamentos são bem-vindos, você acompanha, participa conosco nas redes sociais, senta o dedo no like, acompanha tudo através da página do Interior Urbano aqui no YouTube e também acompanha através dos canais que a SPT News criou no Instagram e nas outras redes sociais. Beijo no coração de todos.